certo, não? Sem microfone, vocês me ouvem melhor? Ótimo. Melhor. Agora está perfeito. Melhorou bastante. Ótimo. Então, eu vou ficar sem... Então, só relembrando que está sendo gravado, ok? Todos estão... de argentino. Todos aceitaram a gravação, e eu apenas peço que evitem piadas de conteúdo politicamente incorreto, o que, obviamente, não se aplica ao caso dos argentinos, esses a gente ainda pode brincar com eles. Bom, ok. Luciano, bom, a pauta da reunião de hoje, né, são duas, né? O primeiro, a gente discutir o texto que o Luciano Carvalho e o Stefan fizeram com base na discussão da reunião passada, e depois, na sequência, o Antônio Negromonte, né, vai fazer uma apresentação de uns 15 minutos para a gente da proposta de emenda constitucional número 36, de 2020, tá, que visa mudar o regime, a regra fiscal prevalecente na economia brasileira. Portanto, Luciano Carvalho e Stefan, a palavra com vocês, máximo 15 minutos de apresentação para os dois. Quer dizer, o tempo total. Né? Então, nós tínhamos preparado uns slides, mas eu acho que a gente pode... Eu dar uma visão geral no trabalho do RAP 2013 e depois a gente pode discutir o meu draft, né? Ou eu posso ir direto para o draft, não sei o que seria mais conveniente. Faz um breve resumo do trabalho lá que a gente está criticando e depois você vai direto para o teu draft. Ok, então vamos lá. O artigo do Herdon, Esch e Pauline de 2013 é uma avaliação crítica do artigo da Reinhard e do Rogoff de 2010. Né? Esse artigo da Reinhard e do Rogoff de 2010 teve grande impacto sobre as políticas públicas, não só nos Estados Unidos, mas também em grande parte das economias mundo afora, porque eles fizeram um estudo relativamente robusto, no sentido de que eles pegaram uma amostra de países bem ampla, eles pegaram uma amostra de 1790 até 2009, né, e para 20 países. Né? Então, eles tiveram uma base, essa eu atribuo como sendo a grande contribuição do trabalho da Reinhard e do Rogoff de 2010, foi a construção dessa base de dados, né? E esse trabalho ele chega a uma conclusão bastante impactante, né? Que é o fato de que eles estratificam, né? A amostra em dois períodos, 1790 a 2009, e depois o pós-guerra, 45 a 2009, para 20 países, e dividem esse período histórico de acordo com grupos de grau de endividamento com proporção do PIB. Né? Então, eles criam 4 graus de endividamento, o primeiro com dívidas entre 0% e 30% do PIB, o segundo com 30% a 60% do PIB, o terceiro com 60% a 90% do PIB, e o quarto e último grupo acima de 90% do PIB. Né? E a grande conclusão que eles chegam, e que é uma conclusão bastante chocante, né, bastante impactante, é que há uma tendência leve de redução das taxas de crescimento real do PIB, das economias que vão tendo um grau de endividamento com proporção do PIB cada vez mais elevada, mas que a partir do que eles chamam de um limite histórico de um grau de endividamento acima de 90%, há uma queda drástica no crescimento econômico. Né? Os achados deles mostram que a média de crescimento dos países que tiveram um grau de endividamento acima de 90% no período, né, que eles estavam com esse grau de endividamento, ficou negativo em menos 0,1%. Né? Foi negativo em 0,1%. De tal modo que a grande mensagem que eles traziam é que o aumento da relação dívida-PIB, ela impacta pouco, né,
o crescimento econômico real, desde que ela não ultrapasse esse limiar histórico de 90%. A partir desse limiar histórico, haveria uma queda drástica no crescimento econômico, né? Esse resultado teve um impacto muito grande na academia. Eu vou chamar de RAP, né? Herdon, Ash e Polar em 2013, doravante eu vou chamar de RAP 2013, eles discutem numa sessão de que houve um grande impacto, tanto no meio acadêmico, muitas citações desse trabalho, como também nas decisões dos policymakers, né? Ele, inclusive, salienta que a proposta de orçamento federal nos Estados Unidos em 2013 se baseou nesse trabalho da Reinhard e do Roderick de 2010, né? E que foi aprovado, ou seja, o orçamento que vigorou nos Estados Unidos em 2013 para 2014, né? Em 2014, baseou-se fortemente nesses resultados do Reinhard e da Rogoff de 2010. Acontece que, quando o RAP 2013 foram replicar o trabalho do Reinhard e do Rogoff, eles descobriram que havia sérios problemas empíricos nesse trabalho, né? Eles evidenciaram 3 problemas. Um problema que é o de erro de planilha, né? Porque quando o Rogoff e a Reinhard foram fazer os cálculos, né? Vale salientar que o trabalho ele é bem simples do ponto de vista estatístico, né? Eles só calculam mesmo a média e a mediana das séries, né? Das categorias, sem fazer nenhum estudo mais paramétrico. Mas, com base nessa análise, eles mostram que na seleção para o cálculo das médias das medianas, inadvertidamente, o Reinhard e o Rogoff, eles excluíram 4 países da amostra, né? Excluíram a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia e a Bélgica, né? Então, esse foi o primeiro erro do trabalho, né? Que comprometeu o trabalho. O segundo erro foi que eles fizeram meio que uma seleção muito subjetiva com relação a algumas amostras que eles retiraram do estudo, né? Coincidentemente, as amostras que eles retiraram do estudo eram amostras que existiam uma relação dívida-PIB acima de 90% e altas taxas de crescimento econômico, né? Então, eles retiraram da amostra, né, e não explicitam isso no texto, alguns períodos históricos de alguns países que tiveram alta dívida pública e alto crescimento econômico, ou um crescimento econômico relativamente elevado, né? E o terceiro problema que eles salientam é com relação ao peso atribuído no trabalho da Reinhard e do Rogoff de 2010, né? Neste trabalho, eles dão um peso igual para todas as médias, né? Então, eles calculam as médias das médias. Então, o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, o crescimento de um país que ficou 20 anos com uma relação dívida pública-PIB acima de 90%, eles pegaram esses 20 anos e calcularam a média desse país, né? E um outro país, por exemplo, que teve um único episódio, um único ano com um crescimento acima, com uma dívida acima de 90%, o crescimento desse ano em questão foi também a média, né? A média de 1, né, é o próprio valor, e ele dá o mesmo peso, né? De tal forma que eles acabam priorizando ou dando uma importância maior para episódios muito curtos de endividamento público do que episódios muito longos, tá? Eu até dou um exemplo nisso no draft que eu vou discutir agora daqui a pouco. Então, tem esses 3 problemas. No trabalho do Rogoff, o peso é 14,3% para todos os países da amostra que tiveram uma relação dívida PIB acima de 90%, tá? E isso acaba distorcendo drasticamente os resultados. Quando o RAP 2003 refazem o estudo
agora incluindo, eliminando os erros, né? Sejam os erros na planilha, seja a escolha subjetiva da amostra, seja a questão do peso, eles encontram um resultado no qual não há evidências empíricas de uma queda significativa do PIB real quando a dívida ultrapassa o limiar de 90%. Tá? Então, na verdade, eles até estendem no estudo dele a amostra de 90% a 120% e acima de 120%, e não encontram nenhuma queda muito significativa do PIB real, mesmo com países com grau de endividamento acima de 120%. Tá? Na verdade, a não linearidade que eles encontram é quando há uma mudança no endividamento de 0 a 30%. Né? Ele percebe que quando o endividamento vai aumentando de 0 a 30, de 30 para 40, existe uma não linearidade, só nesse endividamento mais baixo. Acima aí de 60%, não existe uma não linearidade significativa. Né? Então, em linhas gerais, foi esse o trabalho do REP de 2013. Tá? Eles deixam claro que eles não objetivam fazer nenhum estudo mais aprofundado, é só uma análise crítica mesmo do trabalho da Aranha e do Rogoff de 2010, né? E chegam a essas conclusões. Importante que se diga que, tanto que no estudo da Aranha e do Rogoff, ele pressupõe, nesse estudo específico, que a relação de causalidade é da dívida pública com relação ao PIB para a taxa de crescimento do PIB. Embora os próprios autores, né, Aranha em 2011, admite que pode ter uma relação inversa, né, do PIB para a relação dívida-PIB. Isso, basicamente, em situações de recessão econômica, mas que nesse texto em questão eles não discutem, eles partem do pressuposto que a relação de causalidade é da dívida para o PIB. Bom, então esse é o trabalho desses autores, né, e a crítica feita. Com relação ao draft do Stefan e meu, que nós escrevemos, a gente segue a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, a gente mostra que com a crise financeira de 2007 e 2008, houve um aumento da relação dívida-PIB em grande parte das economias, tanto avançadas quanto emergentes, o que trouxe uma preocupação com relação ao grau de endividamento e a sustentabilidade dessa dívida. Nesse contexto, surgiu o artigo da Aranha e do Rogoff 2010, que dizem que uma dívida alta traria problemas sérios para o crescimento econômico e, portanto, para a sustentabilidade da dívida pública. E aí, no primeiro parágrafo, a gente argumenta que uma revisão crítica feita por REP 2013 mostra que não existe base estatística que evidencie uma queda drástica do crescimento e, portanto, que ameace a sustentabilidade da dívida pública PIB a médio e longo prazo. Tá? A médio prazo, pelo menos. O segundo parágrafo não estou com ele aqui, mas o segundo parágrafo, ele mostra que... Deixa eu ver se eu pego aqui. Está aqui, ótimo. No segundo parágrafo, fala justamente que existe esse problema de erro no trabalho da Aranha do Rogoff, baseado na seleção enviesada da amostra e no uso das médias. Né? E lá eu cito o exemplo da Inglaterra, do Reino Unido, que teve no período em análise 19 anos, tinha uma relação dívida pública-PIB acima de 90%, tá? E que a Inglaterra teve o mesmo peso da Nova Zelândia, que teve uma relação dívida-PIB em um único ano, que foi 1951, e nesse ano teve uma queda do crescimento de 7,6%. Ou seja, os 19 anos de crescimento do Reino Unido
quando eles estavam com a relação dívida pública PIB acima de 90%, teve o mesmo peso da Nova Zelândia, com um único episódio, né, um único ano com a dívida tão elevada assim, e nesse ano, aliás, a Nova Zelândia teve uma queda do PIB de 7,6% no estudo, né? De tal modo que a conclusão do segundo parágrafo seria que não havia, de fato, uma queda consistente do PIB real quando a dívida ultrapassa 90% do PIB. O terceiro parágrafo, a gente argumenta que, embora possa haver uma correlação negativa de longo prazo, moderada, né, entre a relação dívida pública PIB e crescimento econômico, é preciso fazer algumas distinções. Uma delas é com relação se a dívida pública é bruta ou líquida, né? E aí a gente mostra uma figura 1, com uma amostra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países. Desses 9 países, 6 em desenvolvimento e 3 desenvolvidos, né? Brasil, Espanha, Indonésia, Coreia, México, Arábia Saudita, Turquia, Estados Unidos e África do Sul. E nessa figura a gente mostra que todos os países, em 2019, apresentaram uma relação dívida líquida com proporção do PIB menor do que a dívida bruta com proporção do PIB. E que, à exceção da Coreia do Sul, o Brasil é o país que tem a maior diferença entre a relação dívida bruta e dívida líquida, com proporção do PIB, né? Ou seja, aí eu argumento, né, lá no quarto parágrafo, que a nossa, né, primeiro, que a nossa dívida ela é baseada em reais, né, de tal forma que não há problemas de solvência dessa dívida, uma vez que o Brasil emite a moeda pagadora dos contratos de dívida emitidos pelo governo. E o segundo argumento é o de que essa relação dívida pública bruta, no Brasil, ela é significativamente maior do que a líquida. Na verdade, a nossa dívida pública líquida, com proporção do PIB, chega em torno, ela fica abaixo de 60% do PIB em 2019, enquanto que a dívida bruta fica acima de 90% do PIB em 2019. Então, quando a gente olha a nossa situação e a compara com outros países emergentes, como a Indonésia, o México e a Turquia, nós vemos que nós temos uma situação, quando nós olhamos sobre a ótica da dívida pública líquida com proporção do PIB, relativamente confortável, tá? Então, de tal modo que a resposta que nós damos ao título do nosso ensaio, né, se existe um limite para a relação dívida pública-PIB no Brasil, é negativa, tá? Então, no horizonte previsível, não há um limite claro com relação ao endividamento brasileiro, tá? E, por fim, nós concluímos dizendo o seguinte, tá, se não há um problema eminente de solvência da nossa dívida pública como proporção do PIB, mesmo com a dívida pública bruta chegando a patamares de 90%, nós precisamos gerar crescimento econômico para poder fazer com que a arrecadação do governo aumente a médio e longo prazo e a própria razão dívida pública PIB caia, né? Porque é uma razão, se o crescimento econômico se acelera, a relação dívida pública PIB tende a cair, tá? Como ocorreu, aliás, nos períodos aí de crescimento da economia brasileira, de 2003 a 2014, né? Nossa dívida líquida, com proporção do PIB, ela teve uma queda de algo em torno aí de 50% para um nível de 30 e poucos por cento em 2013, tá? Bom, então, se o crescimento seria a saída para manter a sustentabilidade da dívida pública com proporção do PIB, qual seria o meio para a gente gerar esse crescimento a curto e médio prazo? Bom, dos elementos da demanda agregada, o consumo das famílias não seria uma opção, porque as famílias estão com uma alta taxa de desemprego e alto nível de endividamento, tá?
O investimento privado também não seria, porque a ociosidade da capacidade produtiva está elevada, né? O que não gera nenhum incentivo a curto e médio prazo de ampliação da capacidade produtiva por parte do setor privado. O setor externo, por meio do aumento das exportações líquidas, também não é uma perspectiva promissora, porque a perspectiva nos próximos anos é de um baixo crescimento da economia mundial, né? Então, sobra o investimento público. Acontece que o nosso investimento público ele está limitado pelo teto dos gastos, né? Pela emenda constitucional número 95 de 2016. Então, o que a gente argumenta é que é preciso flexibilizar ou retirar o teto dos gastos, né? De tal modo que o investimento público com proporção do PIB aumente e, com efeito, a gente sugere a adoção como ponto de partida para a discussão dessa PEC 95 de 2020, que está em discussão no Congresso Nacional, tá? De tal modo que o investimento público deve ser feito no sentido de aumento da complexidade econômica, tá? De tal forma que você tenha ganhos em termos de valor adicionado das nossas exportações e de ganhos de produtividade, ao mesmo tempo que é necessário fazer uma reforma tributária que passe por uma reforma progressiva do imposto de renda, que passe por alterações na taxa de alíquota das MEI, né, dos microempresários Luciano, suas conclusões. iguais. Oi? Concluir? Suas conclusões, isso. Sim, a conclusão, então, portanto, é essa, é que nós temos que, a médio e longo prazo, investir, aumentar o investimento público e fazer uma reforma tributária de tal forma que, a longo prazo, nós possamos convergir para uma relação dívida pública PIB mais baixa, tá? Sem que isso demande uma urgência devido à dívida pública bruta ultrapassar 90% do PIB. Seria isso, em linhas gerais. Ok, obrigado, Luciano. Como essa discussão está vinculada com a PEC 36, então eu vou sugerir o seguinte, que o Antônio Negromonte faça a apresentação da PEC 36, e aí depois a gente faz as discussões tanto da PEC 36 quanto do paper do Luciano e do Stefan. Pode ser? Sim. Antônio, você está me ouvindo? Antônio? Deixa eu só... Ele disse que ia... Oreiro, você tá me escutando? Tô escutando. Oreiro, tá me escutando? Tô escutando. Pode falar, Antônio. A gente vai fazer só a discussão no final, então eu queria que você fizesse a apresentação agora. Tá. Não, se for possível fazer a discussão, eu tô com um problema aqui no meu computador, eu não tô conseguindo abrir a apresentação. Eu tô reiniciando ele aqui. Acho que se for possível fazer a discussão, é o tempo aqui, eu acho que soluciono. Tá bom. Ok, então, pessoal, vamos então discutir a apresentação do Luciano e do Stefan, quer dizer, na verdade, todos vocês já viram o draft, tá? Então, está aberta a discussão. Como que tem ordem para fazer? Boa tarde. Eu teria 2 comentários que eu gostaria de fazer, se possíveis. Claro. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia aí para vocês. Eu li o draft, e agora eu vi a apresentação, eu tinha 2, talvez 3 comentários, 2 com certeza. O primeiro é que, na primeira parte do texto, quando se discute os resultados da Rogoff e do pessoal da UMass, eu não sei se eu tenho a mesma leitura dos dados, porque o artigo do Cambridge Journal, ele mostra uma redução importante da taxa de crescimento.
a taxa de crescimento ela cai numa média de 3 a 4%, com endividamento até 90%, e aí quando chega a 60%, e aí quando chega a 90%, a taxa de crescimento cai para 2%, e aí acima de 100%, o endividamento, a taxa de crescimento cai para algo acima de 1%. Então, eu acho que sim tem uma redução da taxa de crescimento importante, que não é aquela calculada pelo Rogoff, pela Regnat e o Rogoff, eles calcularam errado, mas tem uma redução importante. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, esse era o primeiro comentário. O segundo comentário é quando se faz a comparação das dívidas bruta e líquida, porque se diz que a situação fiscal brasileira não seria tão problemática, porque a gente não teria um endividamento líquido tão diverso de outros países em desenvolvimento como o Brasil. Mas na mesma imagem, no mesmo gráfico que é mostrado no texto, isso não é o caso. O endividamento líquido brasileiro tem 60%, e dos países que aparecem na figura, o endividamento está em 30%, 40%, 20% em alguns casos. Isso é a metade do endividamento nosso. Então, é um endividamento alto. Eu argumentaria. E aí, finalmente, nas conclusões, a gente está de acordo. A necessidade da reforma tributária, a necessidade de flexibilizar o teto dos gastos, eu estou de acordo com vocês. Mas esse início do texto, esses seriam os meus dois comentários. Eu argumentaria que tem uma redução da taxa de crescimento e que o nosso endividamento líquido é alto. Obrigado, pessoal. Eu só aproveitar o gancho do que o Marvel falou, eu acho que tem um ponto, tá? Que eu, inclusive, discuti no Senado Federal na semana passada. Tá? A nossa dívida bruta, a dívida bruta do governo geral brasileiro, não é comparável com a dívida bruta do governo geral de outros países. Por quê? Por conta das operações compromissadas. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe o Banco Central de emitir títulos próprios. Então, e também proíbe de receber depósitos de instituições financeiras. Tá? Então, para poder conduzir a política monetária, o arranjo institucional específico do Brasil é que o Tesouro Nacional faz um aporte de capital ao Banco Central na forma de títulos da dívida pública. Tá? E, ao fazer esse aporte de capital, aí, na estatística do Fundo Monetário Internacional, isso aparece como dívida bruta, embora não tenha sido resultado de déficit público, é simplesmente uma operação de aporte de capital. E na estatística do Banco Central, aquela parte dos títulos públicos que está na carteira do Banco Central, que é utilizada nas operações compromissadas para poder enxugar a liquidez da economia, aí sim, na estatística do Banco Central, isso entra como dívida pública. Então, veja bem, se você compara o Brasil, a dívida bruta do governo central brasileiro, com a dos países da União Europeia, tá? Tirando esse efeito das operações compromissadas, nossa dívida é muito mais baixa. Tá? Então, tem um problema metodológico no nosso caso. Por isso que seria importante para a gente ter estatísticas mais precisas sobre exatamente qual é o tamanho da nossa dívida, que as operações compromissadas fossem substituídas por depósitos voluntários do Banco Central, ou então que se mude a lei de responsabilidade fiscal e permita à autoridade monetária emitir títulos próprios. Né? Porque no nosso caso, tem pelo menos 20 pontos percentuais do PIB, da dívida bruta, que é, na verdade, operação de política monetária. Tão simples quanto isso. Quer dizer, não faz sentido você gerar superávit primário para enxugar uma dívida que, na verdade, ela é necessária para as operações normais do Banco Central. O Helder Lara pediu a palavra. Pode falar, Helder. Bom dia, pessoal. Eu queria só fazer uns comentários aqui. Na verdade, é uma pergunta para o Luciano, para o Stefan, e um comentário sobre a questão do Marvel, né? O do Marvel, ele comentou assim, que a taxa de crescimento diminui com a dívida se elevando, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque, em geral, quem tem mais dívidas são os países desenvolvidos, que naturalmente já tem uma taxa de crescimento menor, né? E a pergunta que eu queria fazer para o Luciano e para o Stefan, na verdade, é o seguinte: eles falaram que a proposta deles de mudança do teto de gastos é só retirar os investimentos do teto. A gente viu nesses anos agora que os investimentos foi despesa que foi cortada para sustentar o teto de gastos.
já que vocês estão tirando investimento de teto de gasto, o que vocês estão propondo implicitamente aí que seja cortado para sustentar esse teto de gasto, já que a Previdência cresce 4% ao ano, 3,5%, 4% ao ano em termos reais. Se você tirar a variável de ajuste, que foi desses últimos anos de investimento, você vai ter que cortar de outro lugar. Então, o que vocês estão sugerindo nesse sentido também? Obrigado. Ok, Luiz Fernando, você tem algum comentário? Não, eu tenho um comentário. Na verdade, é uma pergunta, uma curiosidade para o Luciano, né, para o Stefan, que estudaram o assunto, que é o seguinte, é simples. A Reinhardt e o Rogoff responderam como essas críticas? Foram críticas contundentes, eu acho que ficou muito sério, né, o que eles fizeram no trabalho deles, né? Então, eu acho que questão de reputação aí é muito grave. Eu me pergunto se vocês sabem alguma coisa qual foi a resposta deles a esse tipo de colocação, dado que, como vocês mesmos falaram, isso está reportado, assim, vocês terem uma ideia, nas discussões que ali na época da Grécia, do Parlamento Europeu, foi colocado essa questão, não tem um limiar de 90%. Isso aí virou uma lei sagrada, né? Então, foi um negócio de influência em termos de política muito, muito, muito sério, né? Só uma segunda questão, assim, uma reflexão mais geral, que, de qualquer forma, né, nós somos uma economia brasileira, né, e outras economias, somos uma economia que, embora a gente tenha nossa dívida, como vocês colocaram, né, nossa dívida emitida predominantemente em reais, né, nós somos um país com uma conta capital aberta, né, então estamos sujeitos a qualquer momento de pressões, né, por parte do mercado financeiro, se você não fizer aquela política que lhe é conveniente, né? Então, assim, eu acho que o Brasil tem assim, importante, né? Isso aí já foi uma discussão que já lá com o Fernando Holanda foi colocado, eu acho que ele não respondeu bem, tá? Uma questão de que a comparação com a Argentina é uma questão absurda, tá? Não tem comparação da situação brasileira com a situação argentina, né? Então, a Argentina não emite dívida em moeda própria, né? Tem uma série de outros problemas. Então, o Brasil tem uma situação, sem dúvida, mais confortável, mas ainda assim, né, ele é emissor de uma moeda que, enfim, é periférica, não é uma moeda de aceitação internacional e está sempre, de qualquer forma, sujeito às avaliações do mercado, se não fizer a política que lhe é necessário. Até fiquei me perguntando, assim, desculpe voltar na palestra anterior, fiquei me perguntando o seguinte: o Fernando Holanda Barbosa, na época, ele foi contra o teto, né? Porque criou um consenso em relação ao teto, pouquíssimas pessoas, né, criticaram do mercado, do mainstream, né? A Mônica de Bolle, Justiça já fez, foi das poucas que, na época, colocou os problemas, né, do teto de gasto, mas, enfim, são só algumas reflexões só gerais para a gente aquecer um pouquinho. Obrigado. Mais alguém quer comentar antes de eu passar a palavra de novo para o Luciano e para o Stefan? Bom, Luciano, a palavra está com você. Luciano? Luciano, acho que congelou. Luciano? Stefan, você fala então no lugar do Luciano. Congelou, está congelado. Sim. Eu acho que o Luciano congelou. A que eu recordo aqui, que eu prestei bastante atenção, foi dessa questão da composição da dívida, né? Como o professor ele falou também, dessas operações compromissadas. Realmente teria que analisar a fundo quais seriam isso e como poderia. O professor ele sugeriu essa questão de depósitos voluntários, que eu também acho que seria uma excelente estratégia. Qual outra questão mesmo? Sobre... do PIB também, eu acho que a questão é que o PIB ele foi reduzindo e a base de dados, a amostra, no caso, era de países desenvolvidos, então teria essa queda do PIB. Eu também acho que essa já responde.
mais alguma? Eu não A estou do Marvel, recordando. né? A questão do Marvel de que, embora a redução de crescimento, quando a dívida ultrapassa 90%, não seja da magnitude que o Rogoff e a Reinhardt mostraram no paper, na verdade, ocorre uma redução, né? Então, quer dizer, o Helder fez um comentário dizendo, olha, na verdade, vocês talvez já tenham aí um viés de seleção, tá? Que é o Também seguinte, os países com dívida pública PIB mais alta já são os países envolvidos que tendem a crescer menos. Tá? Uhum. Eu faria um outro comentário, Marvel. Eu acho o seguinte, a correlação não implica causalidade, quer dizer, então, eles estão assumindo, no Reinhardt, que a relação de causalidade é da dívida para o crescimento, mas pode ser justamente o contrário, do crescimento para a dívida. Eu estou de acordo com o senhor, professor, completamente de acordo. Só que no texto a gente não tem espaço para discutir isso. E o texto diz que o paper do Cambridge mostra que não tem uma redução importante. E eu acho que isso não é correto, porque o paper mostra que tem uma redução importante. Só então, isso. Depois a direção... Tem que dar uma qualificada melhor nessa parte do texto, tem que qualificar melhor. Inclusive, o Stefano, não sei o que aconteceu com o Luciano, mas na versão que vai para o site, tá, seria importante vocês dizerem que a redução não é tão grande quanto a que o Rogoff e a Reinhardt colocaram, tá, mas ela, de fato, ocorre, é uma redução, eu imagino que seja da ordem de 20% do crescimento, tá? Mas que, por outro lado, correlação não implica causalidade. Quer dizer, eles estão assumindo que a relação é da dívida para o crescimento, mas é perfeitamente factível que seja do crescimento para a dívida. É só a gente pegar a equação da dinâmica da dívida pública do Domer, né, que se você aumentar a taxa de crescimento do produto, né, a dívida pública de steady state diminui, tá? Então, a dívida pública com proporção do PIB diminui. Tá? Então, quer dizer que na verdade, os dados podem até sugerir precisamente o contrário, ou seja, de que países que crescem mais têm uma dívida pública PIB mais baixa. Entendeu? Quer dizer, se de fato há uma relação negativa, né? Quer dizer, o paper do Cambridge, ele não diz que isso não existe. Ele, de fato, identifica uma relação negativa que tem uma inclinação menor ou que tem uma quebra estrutural. Ele não tem uma quebra em 90%, porque o que o Reinhardt e o Rogoff sugerem é que a relação é negativa, mas que quando chega em 90%, ela quebra, ela fica mais acentuada, né? A redução do crescimento. Você pode dizer o seguinte, bom, primeiro que não existe a quebra, quer dizer, essa mudança de inclinação da relação negativa não ocorre, né, ao nível de 90%, quer dizer, ou seja, a relação negativa existe, mas ela não tem essa quebra estrutural no ponto de 90% de relação dívida pública PIB. E, por outro lado, a relação negativa não implica causalidade, quer dizer, eu posso ter uma leitura, né, que é completamente compatível com o modelo do Domer, de Burden of Public Debt, em que se eu acelero o crescimento do PIB, a relação dívida pública PIB cai. Então, eu acho que isso qualificaria melhor. Você fica satisfeito com essa mudança, Marvel? Não, só por uma questão de precisão, né? Porque se o artigo mostra essa redução, inclusive o professor Luiz Fernando de Paula perguntou qual teria sido a resposta do Reinhardt e da Rogoff quando confrontados com esses erros, a planilha de Excel que o pessoal da UMass trabalhou, ela foi em parte fornecida pela Reinhardt. Então, eles disponibilizaram os dados dele. E o que eles têm argumentado é que a taxa de crescimento cai. Ela pode não ser zero, mas ela cai. Então, eu acho que essa qualificação ela seria importante. E a segunda coisa, eu entendo os problemas metodológicos que o senhor mencionou com a questão da mesuração, o cálculo da dívida líquida, mas a figura que está no draft, ele mostra que a dívida líquida brasileira é o dobro da de outros países em desenvolvimento. Do jeito que está no draft, está o dobro. Porque o endividamento da Coreia do Sul, do México, está em 30%, 40%, 25%, e o nosso tem 60%.
O Stefan, vocês usaram o quê para... Foi a dívida bruta e líquida do governo geral ou do setor público? Foi do governo geral, professor. Então, se é do governo geral, o que vocês vão ter que fazer, no caso brasileiro, é descontar as operações compromissadas. Tá? Porque aí explicar numa nota de rodapé de página, porque senão ela não é comparável. O problema é que esses outros países que vocês estão comparando, tá? As operações de política monetária não entram no cálculo da dívida, entendeu? Então, tem um problema metodológico aí que você está comparando alhos com bugalhos, entendeu? E aí fica uma confusão dos demônios, que as pessoas ficam colocando as operações monetárias, as operações compromissadas, o aumento das operações compromissadas, como aumento da dívida pública, tá? E, na verdade, isso não faz sentido. Quer dizer, você não vai gerar superávit primário para enxugar os títulos da dívida pública que o Banco Central precisa para fazer a operação de política monetária. Isso realmente não faz nenhum sentido. Tá? Mais alguma coisa, pessoal, sobre esse tema? Eu só tinha perguntado sobre a questão do teto de gastos, né? Mas aí acho que o Luciano saiu, né? Porque ele falou que retiraria investimento do teto de gastos. Mas como manter o teto de gastos foi justamente investimento a variável de ajuste, né? Eu acho que talvez tenha aqui esse parágrafo aí também do teto de gastos. Talvez fosse o caso de dizer assim, não, o teto de gastos precisa ser repensado, reformulado, sem dizer, entrar no mérito da reformulação em si do teto de gastos, o que você tem que fazer, né? Porque aí é outro paper, é outra história que a gente não está querendo discutir nesse momento. Tá bom? Ok, pessoal? Antônio, você pode entrar agora? Antônio? Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ligar para ele. Vocês me escutam? Sim, escutamos. Opa, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite do professor Eero, e é uma grande honra participar aqui desse grupo aí, que tem contribuído tanto, né, para a discussão, para o debate da macroeconomia no país. Especialmente, a gente tem sido muito beneficiado no Senado. Acho que o professor Eero aí, como ponte entre vocês do grupo e a gente, ele tem trazido muitas contribuições importantes, né, para o debate, em diversos temas. Esse ano já foram muitos temas que a gente fez uma parceria importante. A gente esteve trabalhando junto aí na questão da PEC virou a emenda constitucional 106, né, a PEC 10. Ele colaborou bastante nessa própria questão aí que a gente estava discutindo há pouco aí, que o grupo estava discutindo em relação a separar os efeitos da dívida bruta, o que é impacto puramente fiscal do que é monetário. A gente apresentou um PL que o professor Eero foi de fato um dos mentores. Ele colaborou muito na elaboração do PL que está tramitando e tem uma possibilidade real de ser pautado, de ser aprovado nas próximas semanas. Tem uma promessa do presidente do Senado que esse PL vai para a pauta. Eu acho que isso pode dar um salto de qualidade na própria execução da política monetária, né? A gente teve reunião com o presidente do Banco Central que está apoiando o PL, que está de acordo, enfim, já foi explicado para o conjunto dos líderes no Senado Federal e há um amplo acordo para aprovação do PL. Então, enfim, a gente está numa expectativa grande que seja o PL 3887 de 2020, que seja pautado de fato e que seja aprovado. A gente entende que ele traz essa colaboração, vai permitir, não no momento logo após sua aprovação, mas, enfim, as compromissadas não vão ser desfeitas imediatamente, mas no médio prazo aí a tendência é que passe a fazer, a se utilizar os depósitos voluntários para regular a liquidez e você possa comparar essa dívida bruta do Brasil com de outros países, minimamente ser um pouco mais comparável. Então, é um grande avanço. E agora, nessa nossa proposta que a gente está apresentando aí, de PEC, enfim, a PEC não é sempre o que a gente quer, né? Você tem no Congresso Nacional, você tem um conjunto de fatores, você tem uma correlação de forças e você tenta trabalhar dentro do que é possível, né? Do que você vai apresentando para o conjunto
de forças no Congresso Nacional, vai ouvindo críticas, vai cedendo ali, vai fazendo outra parte, vai tentando. Então, a ideia inicial da PEC é justamente, a gente estava percebendo uma discussão muito forte esse ano. Antes de ser apresentado o orçamento, a gente vinha na expectativa, desde que foi apresentado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias em abril, o governo tinha deixado claro no PLDO que a sua grande âncora fiscal para o ano que vem seria o teto de gastos, né? Praticamente, você tem no Brasil hoje um emaranhado de regras fiscais que elas se contrapõem e, enfim, elas fazem uma coisa que, enfim, que é inviável uma sobre a outra, mas, de alguma forma, o governo iria desprezar praticamente a regra ele teria como contornar a regra do teto, a regra de ouro, ele, através de PLNs, ele já tinha deixado claro que iria contornar a regra de ouro. Ele iria praticamente acabar com a regra, enfim, na prática, acabar com a regra do resultado primário, que vem da LRF, porque ele ia colocar uma meta flexível para, enfim, ele estabeleceria a despesa no teto de gastos e a receita ela seria flexível, então você não teria, na verdade, e nem percentual primário. Então, a grande âncora seria o teto de gastos, mas o teto de gastos em relação a esse ano, que a gente observa olhando o orçamento, isso aí já a leitura já pós-orçamento, mas o que já era esperado também, a gente já sabia que viria no teto, né, o orçamento viria no limite no teto de gastos, é que você teria que ter uma redução em relação ao orçamento desse ano, que está em dólar, que é algo que a gente não conhece registro no mundo, nem na história do Brasil, em nenhum país que tenha feito de um ano para o outro um ajuste fiscal dessa magnitude. Enfim, você reduzir 8 pontos percentuais em relação ao PIB de um ano para o outro. Então, a gente está vendo aí uma tragédia anunciada. E o debate estava muito circunscrito entre aqueles que ideologicamente defendem o teto e que tem que cumprir, e aqueles que acham que tem que dar um jeitinho no teto e como burlar ali, vamos procurar burlar. Então, a gente tentou apresentar, conversando, enfim, a gente dialogou com o professor Eiro, com outros que escreveram artigos sobre o assunto, ou escreveram com ele, com outros professores, outras pessoas na academia e outras pessoas dentro do Congresso Nacional, enfim, assessoria, parlamentares, para tentar dialogar, para chegar a algo possível, para a gente não ficar preso nesse debate. Então, tentar uma alternativa. A gente percebeu que não era possível simplesmente revogar o teto de gastos, você não tinha um espaço político hoje para isso, enfim, a gente teria que ter uma regra, colocar uma outra regra, uma outra âncora fiscal no lugar, não teria muita aceitação, nem para tramitar, nem para começar um debate, você simplesmente dizer, vamos revogar o teto de gastos e sem ter algo no lugar. Então, a gente pensou numa regra que ela teria um caráter mais de transição para 2021 e 2022 e com algumas mudanças mais permanentes a partir de 2023. Eu não sei se eu consigo compartilhar com vocês aqui eu tentei aqui, eu peço desculpas que eu estava com uma dificuldade muito grande aqui, eu tive um problema no meu computador, ele estava funcionando de manhã e quando eu fui abrir hoje ele travou, não funcionava. Agora que ele voltou a funcionar, então peço desculpas aí não ter conseguido antes aí ter falado logo na sequência, quando o professor Eiro pediu, mas agora eu solucionei o problema, depois de reiniciar algumas vezes aqui, eu solucionei, e se alguém puder me dar uma ajuda aqui, como é que eu faço para compartilhar uma apresentação? Não estou encontrando aqui Do lado do sair ali, Antônio, tem uma caixinha, uma flecha. Isso. Certo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, que aí, vocês visualizando a apresentação, talvez... pronto, eu cliquei nela, mas... Ele aparece aqui um quadro de comunicações. Ele está dizendo que precisa de permissão para que eu possa compartilhar a tela. Eu acho que eu devo receber a permissão, mas o pedido, né? Mas clica de novo, vê se... Eu só consigo compartilhar minhas coisas. Moreira, tenta clicar nesses 3 pontinhos aí, mais ações, vê se você não consegue autorizar o compartilhamento de pessoas não apresentadoras, porque no caso você está como owner aí. Sim, eu estou detalhes da reunião. Nos 3 pontinhos está aparecendo o seguinte:
Está aparecendo configurações do dispositivo, anotações da reunião, detalhes da reunião, galeria grande, modo de colaboração. Sabe o que é isso? Não, eu vou... Não é isso. Não é. Apareceu um troço meio esquisito aqui. Apareceu um troço esquisito. Apareceu um troço esquisito, melhor não. Não, tudo bem. Vamos lá, eu vou tentar... Pode mandar para o Oreiro isso por e-mail? Manda para mim que depois... Manda por e-mail. Agora o Oreiro abre e eu acho que vai ser a melhor forma de comunicação. Boa, Luciano. Eu vou tentar mandar. De qualquer forma, eu peço desculpas não ter enviado antes. Eu até entrei em contato, uma meia hora antes da reunião, eu entrei em contato com o professor Oreiro, que eu queria justamente fazer isso. E aí eu disse, vou testar aqui agora. Quando eu comecei a testar, meu computador deu problema e ficou aí, tem aí mais de uma hora aí com o computador reiniciando e dando problema. Mas vamos lá, eu vou tentar mandar, mas enquanto isso eu vou falando aqui para a gente não perder tempo com isso. Enfim, então o que é que você tem hoje de... eu estava falando a PEC, que ela tinha uma parte de pré-transição, uma parte mais definitiva. A ideia do quadro hoje, a gente tem a regra de ouro que a gente entende que é ela não cumpre o papel dela. A ideia original da regra de ouro seria proteger investimentos, seria proteger despesas de capital. A gente percebe que, pela definição do que é gasto de capital no Brasil, ela acaba não cumprindo esse papel. A gente vê, a gente pegar uma série aí da década de 70, meados da década de 70 para cá, você percebe uma queda contínua você teve algum momento que tem uma recuperação aí na década de 2000, entre 2004 e 2010, principalmente no investimento do setor público. Você teve essa recuperação, mas a tendência geral é de queda, mais ou menos do meado da década de 70 para hoje. E você tem uma queda mais acentuada, principalmente de 2015 para cá. Então, ela não cumpre esse papel. E ela não cumpre também o papel de, enfim, se você olhar, tem tramitando no Congresso Nacional as PECs 186, 187, 188 foram enviadas pelo governo, mas principalmente a 186 e 188, ela cria gatilhos a partir do descumprimento da regra de ouro. E a gente percebe que, na verdade, esses gatilhos foram colocados lá simplesmente porque a regra de ouro está sendo descumprida desde 2018 e ela vai continuar sendo descumprida no próximo ano. Então, na verdade, era só uma forma de acionar os gatilhos. Não é porque eles entendem que a regra de ouro seria um indicador importante para momentos de elevados gastos ou elevados... Você imaginar no Brasil aí um momento que, enfim, questionavelmente você teve uma despesa, um gasto aí em relação ao PIB ou de alguma forma aí um déficit fiscal mais alto na trajetória, você pode imaginar em 2015, 2016. E nesses momentos a regra de ouro estava sendo cumprida. Então, quando você pega justamente 2018, que você já estava ali com teto de gastos, você já estava fazendo uma série de controles ali, que você reduz o ritmo, né, de crescimento, né, você desacelera o crescimento das despesas, a regra de ouro passa a ser descumprida. Então, na verdade, ela não vale nem como esse indicador de que as coisas fiscalmente, que há um descontrole, elas estão lá nessas PECs somente por conta do acionamento dos gatilhos, e ela não vale de proteção também para investimento, porque a forma, enfim, você tem ali despesas de capital, você tem despesas financeiras, né, amortização, inversão de capital, você tem inversões financeiras, você tem diversos conceitos que estão ali na regra de ouro, e também ela traz embutida a nossa crítica também que as despesas correntes, como se ela fosse, por mais que a gente entenda a importância da despesa de capital estrito sensu ali, se você estivesse falando ali do investimento, mas ela traz embutida uma percepção de que a despesa corrente necessariamente é ruim. E a gente não tem essa percepção que necessariamente ela é ruim, né? Você pegar agora no momento da pandemia, enfim, no complexo de saúde, por exemplo, você comprar equipamentos de saúde foram necessários aí, ou então você transferir tecnologia do setor privado, parcerias que tem para transferir para o setor público, para investimento, para produzir aqui, mudar o complexo industrial, produzir respiradores, produzir... Enfim, todo esse tipo é classificado no orçamento como uma despesa corrente, e a gente não entende que esse tipo de despesa tem algum... enfim, que ela seja ruim, ela é necessária por diversas razões. Então, enfim, a gente entende como um problema a regra de ouro,
a questão a meta de resultado primário, ela é procíclica, né? No momento que você tem uma queda da arrecadação, você tem, ela necessariamente você teria que fazer um contingenciamento, você teria que cortar gastos, justamente ali no momento que está a economia em baixa, e no momento e ao contrário, no momento de alta, ela aumenta a arrecadação, você vai ter um resultado primário melhor, então ela é procíclica, enquanto o teto de gasto, de uma forma geral, ele é acíclico, ele não, enfim, ele meio que ele independe do ciclo econômico, o que a gente acha também que não é positivo. Então, da forma que o governo estruturou para o ano que vem, na verdade, como eu disse que a meta de resultado primário não estaria valendo, então você tem um teto de gastos que ele estaria sendo, na verdade, acíclico para cima, porque, enfim, se você aumentasse a arrecadação prevista, você não teria impacto nenhum, você não gastaria mais, mas se você cai a arrecadação, de alguma forma, você teria que cortar ali, como ela está combinada com o resultado primário, e você teria que fazer um corte. Então, somente para cima que ela seria cíclica, né? E para baixo ela seria procíclica. Então, a nossa proposta, ela vem nos primeiros... Eu tinha nos slides aqui, eu não estou conseguindo nem enviar, eu tentei enviar aqui nesse meio tempo, eu não tinha conseguido enviar, mas eu estava mostrando uns slides aqui, eu peguei os slides tanto do orçamento desse ano, mostrando que o teto de gastos, ele necessariamente ele induz a uma redução das despesas discricionárias. Então, você tem aqui diversas despesas discricionárias, MCTI, né, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma queda, colocando aqui a preço, você tem um orçamento de 2014, ele saindo lá de 8,7 bi, chegando aqui em 2020, ele está orçado 3,6, ele passa para 2,7. As despesas discricionárias do MEC também tem uma redução muito forte, né? Acho que tem muita gente aqui no grupo que é ligada a universidades federais, aos estudos federais de ensino, e vocês têm percebido isso na prática, né? Muitas vezes falta material básico para... você tem as despesas discricionárias do MEC, elas caem de 43 bi, isso a preço de 2020, né? Deflacionado pelo IPCA, elas caem de 43 bi em 2014 para 18 bi em 18,9 bi em 2020 e 18 bi em 2021. Enfim, e aí diversos outros. A questão da saúde também, muita gente dizia, a educação e saúde não vai ser afetada. Aí, na verdade, a saúde você tem uma queda forte em relação à regra anterior, que era uma regra vinculada, ela era 15% da RCL. Então, ela, em relação à regra anterior, você já teve perdas aí nesses últimos 3 anos, se você tivesse com a regra anterior, em torno de 25 bi, foi a perda da saúde. A perda da saúde desse ano de 2020, o que ela está no orçamento, porque esse ano, como você teve essa PEC, enfim, que você suspendeu, né, algumas regras fiscais, apesar de não estar suspenso o teto de gasto, a regra de ouro estando suspensa, você pode mandar crédito extraordinário para contornar o teto de gastos. Se não houvesse a PEC, a emenda constitucional 106, você não poderia fazer isso, porque para contornar a regra de ouro, você precisa mandar um PLN, é um projeto para mudar, é o Congresso Nacional que muda, o governo apresenta, ele não é uma medida provisória de valor extrateto, né? como tem que ser para contornar o teto. Então, elas não conversam uma com a outra. Então, você teve que suspender as regras fiscais em relação ao LRF e as regras fiscais em relação à regra de ouro para poder ficar mandando tudo por crédito extraordinário, medida provisória de crédito extraordinário para contornar. Então, esse ano, a despesa de saúde está em 161 bi. Já está um pouquinho mais alto, na verdade. Eu baixei do orçamento isso semana passada, mas já saiu ao longo dessa semana aí um pouquinho mais para esse esforço concentrado de vacina. Mas você estava em torno de 161 bi. E o teto para o ano que vem, ele vai botar no mínimo lá, está 120 bi. Então, você vai ter uma perda aí em torno de 40 bi de um ano para o outro de gastos em saúde. E eu apresentava aqui, eu tinha nos mostrando aqui mais umas outras despesas que eu não vou entrar, não é muito caso, eu vou passar agora para as regras aqui, só dar um apanhado aqui, mostrar como é que ela está, tanto como é perverso aqui o teto de gasto, né? Você tem algumas rendas aqui, por exemplo, de transferência, que você está uma discussão agora muito forte em relação o que fazer com o programa de transferência de renda. O auxílio emergencial já foi reduzido de 600 para 300 reais, então eles estão discutindo agora como fazer, como dar um jeitinho, eles, enfim, tiveram ideias mirabolantes lá, como
utilizar precatórios, dar calote nos precatórios, e aí muitas críticas também, porque além do calote, você não resolveria o problema, o precatório você joga para frente, enfim, de utilizar recursos que seriam da educação que estão fora do teto também, para poder pagar o auxílio emergencial, enfim, então ficam tentando fazer um puxadinho, mas o fato é que no orçamento não veio nada para o auxílio emergencial ano que vem, nenhum tipo de ampliação. Você tem o Bolsa Família lá, com recurso que já estava, mas você não tem nada de ampliação para transferência de renda. Outra que não veio, que é um importante que está sendo para o combate à pandemia, que é o PRONAMP, que você usa um recurso orçamentário do Fundo Garantidor, ele é 100%, a garantia é 100% da União, então você tem esse recurso orçamentário, né, que você tem que ser transferido orçamentariamente para a instituição financeira, e depois, se não for utilizado, se a micro e pequena empresa que pegou o recurso do PRONAMP pagar, isso aí depois entra como crédito, devolve para a União, mas tem que estar no orçamento. E o PRONAMP tem uma previsão de estender para o ano que vem. E no orçamento não veio nada do PRONAMP para o ano que vem. Então você tem, enfim, diante dessa crise aí de alimentos, você tem um programa de aquisição de alimentos que praticamente acabou, né? Ele era de 1,3 bi em 2014, ele passa para 100 milhões em 2020 e não vem mais nada no orçamento do ano que vem. Então, enfim, a gente tem só um panorama mostrando aí como que ele é perverso, né? A gente já comentou que seria um ajuste de em torno de 8% do PIB, e com impacto nessas áreas todas aí, a gente chamando a atenção para a saúde, educação, transferência de renda e para apoio aí para crédito para micro e pequenas empresas através do PRONAMP, que acabou sendo um programa feito pelo Congresso Nacional. A origem dele é um projeto de um senador e ele acabou sendo um programa de sucesso que ele deu certo, né? E, por outro lado, ele tem no orçamento ampliação de gastos em outras áreas. Você teve uma ampliação imensa aí, apesar de ser uma rubrica muito pequena, mas proporcionalmente muito grande na comunicação institucional, no Ministério da Defesa. Então, quando você amplia em umas áreas, você tem que achatar ainda mais nas outras áreas. Então, essa é meio que a lógica do teto de gastos. E a gente parte aí para olhar um pouco na experiência internacional. Você vê que não tem, que esse modelo que o Brasil adotou, ele não tem paralelo no resto do mundo, né? Enfim, você tem alguns países adotando indicadores fiscais estruturais, né, que expurgam o efeito das flutuações cíclicas da economia, né, e qualquer despesa ou receita não recorrente. Na América do Sul, eu vi que tem um professor que está com a gente aqui que está no Chile, né, ele deve conhecer bem. O Chile adota o resultado primário estrutural desde os anos 2000. Enfim, a gente tem Peru e Colômbia também aqui na América do Sul, que eles adotam um primário estrutural. Na União Europeia, os procedimentos para correção dos déficits, né, eles só são aplicados de fato quando você tem desequilíbrios estruturais. Enfim, e você tem aí alguns países também que adotam, por exemplo, na Alemanha, eles têm um teto de dívida mais em relação ao PIB potencial. E aí você tira um pouco essa questão do ciclo econômico. Eles usam na Espanha, que o professor Oreiro conhece bem, eles também têm uma regra de despesa, e não é dívida, aí é despesa em relação ao PIB potencial. Então, você consegue um pouco tirar essa questão do ciclo. Você tem um estudo do FMI de 2015, que ele levanta mais de 30 países que utilizam regras de gasto, e praticamente nenhum utiliza congelamento de despesa como o Brasil utiliza, né? Na verdade, você só tem um caso que você pode fazer algum tipo de paralelo, mas que é um país numa situação completamente diferente, que é o Japão. Mas, mesmo assim, o Japão, você tem uma população que ela já não é crescente, mas o Brasil ainda está numa população crescente, lá já ao contrário, o estável em queda, né, com tendência de queda já da população. Você não é um congelamento por 20 anos, não está na Constituição, então você tem uma flexibilidade para mudança anual maior. Então, mas é o único caso de congelamento despesa em nível real, né? Em nível real. E tem muitos países que utilizam crescimento per capita, que utilizam, enfim, PIB potencial, com diversos outros mecanismos, né? E tem um outro paper, um outro trabalho aqui, feito pelo FMI, esse aqui não é assinado por uma pessoa, um documento institucional do FMI, que ele está prescrevendo que as regras fiscais elas devem garantir estabilidade econômica e preservar os investimentos. Então, quer dizer, a gente percebe que o debate no Brasil está muito atrasado, né? Os próprios, enfim, ditos, com todo respeito, mas os ditos liberais que fazem essa defesa, enfim, essa defesa aí do nosso
arcabouço fiscal, eles estão um pouco atrasados em relação ao que tem no mundo, o que o próprio FMI, que já prescreveu esse tipo de política, está prescrevendo hoje, né? Então, a gente percebe que as nossas regras fiscais, elas ampliam a volatilidade econômica, elas estão na contramão das regras fiscais mais modernas do mundo. E aí, o que é que a gente propõe lá, voltando aqui, o que a gente propõe para 2021, 2022? Você permitiria gastos adicionais fora do teto em 5 áreas, praticamente. Seria investimentos públicos, de modo a alcançar, e aqui a PEC coloca que seria um mínimo, né? Ela teria que ter um mínimo 1% do PIB. Então, você imaginar um PIB de 7 e poucos tri, você teria algo em torno de 70 e poucos bilhões, 73 bilhões, que seria o valor mínimo a ser alcançado em 2021 e 2022. E esse valor, do que ele tá hoje no orçamento em relação a essa diferença, você seria extrateto. Somente essa diferença ela fica fora do teto. Os recursos de saúde, enfim, já aí eu acho que não precisa muito explicar, já pelo o óbvio que está dito, que se ampliou tanto o recurso de saúde, você não tem como cortar de um ano para o outro, né? Você contratou mais de 20 mil leitos, você não vai simplesmente desprezar tudo isso, você tem, enfim, você tem ainda um esforço de investimento em vacina, você tem um esforço aí muito grande, enfim, então você deixaria os recursos de saúde tudo além do piso congelado pela Emenda Constitucional 95, você colocaria o que está na LOA de 2020, mais o crescimento da população, mais o IPCA, fora do teto de gastos. Isso aí ele vai levar mais ou menos muito próximo para um valor, a lógica é levar o valor. A PEC foi aprovada em 2016, ela começa ali na prática em 2017, e ele está levando para os valores de 2017, ele vai levar para os valores per capita, valores reais per capita de 2017. A gente fez a mesma lógica para a educação. Em educação, só que a educação tem um problema, o valor de 2020 ele já é muito baixo. Então, ela não chegaria naquele valor real per capita porque o de saúde se aumentou muito com a suspensão das regras fiscais esse ano. Você teve a necessidade de ampliar os investimentos em saúde, mas a educação você não houve essa mesma ampliação. Então, se você colocasse o valor de 2020, você não chegaria no valor de 2017, antes do congelamento, em termos reais. Então, a gente utiliza a LOA de 2019, o que estava na LOA, que foi a dotação da LOA, né, que foi executado em 2019. A gente corrige também por população e IPCA, e aí por um motivo óbvio, né, educação, enfim, a importância da educação para o país, a importância de manter, de fato, serviços básicos que os senhores conhecem bem, que estão sendo prejudicados e cortados aí, principalmente aqui a gente está falando em relação à educação federal, né? Então os institutos federais de ensino, as universidades federais, para uma manutenção, um mínimo de manutenção, a gente está voltando para valores de 2017, é isso que a PEC garante quando ela coloca o valor da LOA de 2019, mais o crescimento da população, aí seria o crescimento de 2 anos, né? Você tem em torno de 0,8, né? Você tem a taxa de estimativa de crescimento populacional 2020, já foi divulgada pelo IBGE, ele utiliza uma taxa do meio do ano, ele utiliza julho, né? Como a taxa de 2020. Então, em torno de 0,8. Então, você usaria esse 0,8 vezes 0,8, né, que você usaria 2 anos, e o IPCA dos 2 anos. O IPCA seria a mesma lógica que eles utilizam no teto, os 12 meses acumulados terminando em junho. No caso da educação, você corrigiria pelos 24 meses acumulados, né, desses últimos 24 meses, terminando em junho agora de 2020, pegando a LOA de 2019. E aí você teria também recursos para o Fundo Garantidor do PRONAMP, que seria extrateto. Ele está limitado ao que está na LOA de 2020, que é algo em torno de 27 bilhões, a não ser que haja alguma crédito extraordinário para ampliar esse valor, mas o que ele está hoje é nessa faixa. E você teria recursos para o auxílio emergencial ou ampliação do Bolsa Família. Aí aqui a gente não tem muito uma estimativa desse valor, porque a gente não sabe como é que vai ser feito, né? A gente, enfim, tem uma compreensão pelo cenário que não vai ser algo como está hoje. Hoje você tem o auxílio, quando ele era de R$600, ele estava girando em torno de 50 bilhões por mês. Quando ele foi reduzido para R$300, o governo colocou vários critérios. Os R$300, se você pegasse os 50, você reduziu para metade, você usar 25 em 4 meses, seria 100 bilhões. Mas, na verdade, o governo disponibilizou, ele fez uma medida provisória, é a 999, que ele disponibilizou somente 67 bilhões. Então, você tem um corte aí de 1/3, porque, na verdade, ele colocou critérios para muita gente sair do auxílio. Ele coloca critérios adicionais, fora os que já tinha de limitador
no auxílio de 600, ele coloca alguns adicionais e ele limita também o número de meses. Quem começou a receber em abril vai receber os 4 meses agora, mas quem por algum motivo não conseguiu receber desde abril, vai receber, não chega a receber os 4 meses, pode ser que não receba mês nenhum, porque quem começou a receber o auxílio emergencial somente em agosto, vai receber agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 5 meses da parcela de 600, você não recebe nada de 300. Então, enfim, a gente não sabe qual vai ser o desenho, a gente entende que tem que ter uma política, seja ampliação do Bolsa Família, ou seja alguma política de renda, porque, enfim, você tem um desastre anunciado aí no mercado de trabalho, né? Você tem uma taxa de desemprego que hoje ela não reflete a realidade do país, você tem uma taxa de desemprego que é o recorde para a série histórica, está em torno de 13, alguma coisa, mas ela não reflete porque você tem um desalento muito alto, você tem muita gente que não está procurando trabalho, seja mesmo por desalento, por acreditar que não vai conseguir, seja por ainda estar ficando em casa, por ainda algum tipo de receio, mas o fato é que as pessoas que trabalhavam principalmente no setor informal, elas não vão ter a mesma facilidade de renda imediatamente, você tem várias empresas que de fato quebraram, enfim, muita gente que já vai estar fora aí de alguma forma de seguro-desemprego. Então, enfim, você precisa de um mecanismo de renda não só para a sobrevivência, por uma questão de dignidade das pessoas, mas como um mecanismo de estímulo ao consumo, de estímulo a gente entende que o auxílio emergencial cumpriu esse papel fundamental para você não ter uma queda do PIB maior no segundo trimestre do que você teve, e agora no terceiro e quarto trimestre, né, o quarto trimestre já vai complicar com a redução, mas a gente entende que ele é importante, então ele estaria fora também. Então, toda essa flexibilização, tirando da conta a questão do auxílio, que a gente não sabe qual seria o montante, nem qual seria a amplitude dele, ele daria algo em torno de 120 bilhões, você considerando aí a diferença da saúde e da educação, porque aí seria teto. A do investimento, a gente colocou como piso, mas a gente está imaginando que eles não vão aumentar muito mais do que 1%, então a gente está fazendo a conta só para chegar no 1%, para chegar para você sair do que tem hoje na Lua, chegar nos 70 e poucos bi, fazendo a conta com isso aí. O Pronamp, os 27 bi do Pronamp, você daria algo em torno de 120 bilhões extra em 2021, que é um valor muito pequeno comparando com o que a gente teve, é menos de 20% do orçamento de guerra, do que estava fora do orçamento esse ano, que foi algo em torno de 600 e poucos bilhões até o momento, é o que está fora, é o que está extra orçamentário aí, está extra teto esse ano, então a gente teria algo em torno de 120 bilhões, e a gente acha que é algo razoável, que é algo possível, e essa mesma lógica valeria para 2022. E em 2023 você passa a ter uma mudança estrutural, porque aí, enfim, a gente está entendendo que aí você começa a ter um novo ciclo político também, um novo ciclo político eleitoral, e aí a gente já entra a partir de 2023, você teria uma revogação da emenda constitucional 95 e da regra de ouro. A LRF a gente não revogou por alguns motivos, porque você teria uma dificuldade, tanto porque a LRF não serve só para a União, ela tem implicação em diversos aspectos, implicação para outros entes subnacionais, e a gente, na verdade, a gente fez muito parecido com o que o governo está fazendo para o ano que vem com a LRF, né? Não sei se os senhores chegaram a ver acho que um artigo do Manuel Pires, da FGV, ele mais ou menos respondendo de forma irônica, acho que ao Mansueto, que ainda era secretário do Tesouro quando eles estavam propondo o Mansueto meio que criticou bastante, ele tinha um blog na ocasião, quando o Manuel Pires era secretário de Política Econômica, ele propôs um resultado primário estrutural para descontar os ciclos, e aí, enfim, houve muita gente no mercado, uma reação muito forte, dizendo que isso era de alguma forma, você queria dar um jeitinho, você estava querendo fazer uma contabilidade criativa, você estava querendo... enfim, e aí não houve espaço político para isso, ele recuou. O governo, então, recuou. E agora, quando o governo faz isso, o Manuel escreve um artigo no sentido descanso em paz, em relação ao LRF, porque na prática morreu o resultado primário. Então, a gente, apesar de não estar revogando, a gente diz que o mecanismo que hoje tem da LRF de restrição fiscal é o contingenciamento, quando tem uma queda na receita. Então, o que a gente coloca na PEC é que você só teria contingenciamento se em algum momento, ultrapassasse as metas de gastos previstas. E não tem como ultrapassar a meta de gasto prevista, porque você não pode gastar o que não está na dotação orçamentária. Então, na prática, é você dizer que a LRF, apesar de continuar com a meta de resultado primário lá, ela não vai ter efeito prático nenhum, implicação nenhuma enfim, na sua política, na política fiscal. E aí a gente coloca a meta de gasto enfim, você faria uma meta para 4 anos no PPA, que seria algo com diretrizes, na verdade, né, porque a meta mesmo, os valores, eles serão estabelecidos anualmente
no orçamento, por área, por setor, ele vem por poder discriminado, mas a PEC estabelece que pelo menos 5 áreas você tem que ter essas diretrizes e tem que estar estabelecido no PPA. Quais seriam as 5 áreas? Investimentos, saúde, educação, pessoal e sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental desses aqui é o mais difícil de mensurar, porque você não tem uma rubrica no orçamento como sustentabilidade ambiental, mas aqui também tem uma questão política envolvida, que você teve uma demanda muito grande para ter ações nesse sentido, que o orçamento indique quais seriam as ações, então a gente adota isso aqui, mas a gente entende que essas áreas, e aí você vai entender, você pode diversificar aqui, se você entende que o investimento nesse próximo ciclo de 4 anos, ele necessariamente deve ser contracíclico, você pode estabelecer lá quais seriam as diretrizes do investimento nesse sentido. Se você tiver um entendimento que despesa de pessoal deve ser acíclica, porque, enfim, esse de fato é o nosso entendimento, mas aqui seria a discussão política do governo, então, com o Congresso Nacional, que estabeleceria essas metas. A gente entende que o pessoal deve ser acíclico, você não pode, porque você teve um aumento, você está num ciclo, num boom, você não pode, de fato, ter um boom de aumento de reajuste salarial, porque no momento da queda você não vai poder reduzir o salário do servidor, e da mesma forma é isso, no momento da queda você não existe isso, como o governo está falando agora, de cortar jornada, enfim, você tem serviços públicos fundamentais que precisam ser mantidos, então, enfim, não tem muito como ter um acompanhamento nem procíclico, nem contracíclico na despesa de pessoal. Então, enfim, mas você teria que estabelecer aqui, ele seria mais ou menos um orçamento impositivo, porque você vai estabelecer as diretrizes para os 4 anos, e aí, ano a ano, você estabelece aqui qual seria o valor, você não tem nenhum tipo de contingenciamento, você tem que cumprir aquele valor que está no orçamento, e você vai ter que explicar se não cumprir, porque não tem como passar do valor, porque não tem como gastar o que não está na dotação orçamentária. Então, você colocou lá uma meta de despesa flexível. Por que a gente escolheu uma meta de despesa? A gente entende que, enfim, se você coloca qualquer meta de resultado, você teria que ter um controle sobre a receita que você não tem. Ela está muito vulnerável ao ciclo econômico. Se você coloca uma regra de dívida, além de estar sujeito ao ciclo econômico ali, ao resultado primário, você tem que se preocupar com o nominal também. Então, você vai ter que se preocupar com a despesa financeira também. Receita e despesa financeira. Então, é outra variável que você não tem ali um controle. Então, a gente entende que a regra de despesa é uma regra adequada, mas ela não pode ser uma regra rígida, não pode ser para 20 anos, é uma regra que você vai definir diretrizes para 4 anos, e mesmo assim você pode fazer ajustes, porque ela vai estar no orçamento ano a ano, então ela tem possibilidade de fazer ajustes, e ela dá uma previsibilidade, por exemplo, para fornecedores. Hoje você contrata ali empresas, fornecedores, e elas não sabem se vão prestar o serviço, porque, enfim, pode ter contingenciamento. Dessa forma, ela não teria contingenciamento. Se o gasto não for executado da mesma forma, você inverte um pouco a lógica, né? Hoje, a preocupação dos órgãos de controle se ultrapassar o gasto, se gastar mais, você vai ter que explicar. Aqui não, você vai ter que explicar também se você não gastar, não executar o que está no orçamento. Então, a lógica fica um pouco invertida. Você não tem como gastar mais, e se você não gastar o que está no orçamento, você vai ter que, todo ano, o governo tem que mandar para o Congresso Nacional a justificativa se ele não conseguiu executar, por que ele não executou, o que está no orçamento, que foi definido pelo governo junto com o Congresso Nacional, na discussão da sociedade, para gastar em cada setor. Então, enfim, tem um pouco de mudança nessa lógica aí. Os pisos de educação e saúde, eles seriam expressos como um gasto per capita, né? Então, enfim, para reduzir um pouco a questão do ciclo econômico sobre financiamento das políticas. Enfim, e a gente sempre priorizando aqui, né? Já falando mais uma vez, você tem, porque nosso foco aqui, então, é a preocupação grande em saúde e educação, porque além da importância, enfim, da questão de cidadania, tem uma questão de distribuição de renda, né? Tem uns estudos do professor Fernando Geiger, que ele utiliza a POF, mostra que mais importante no período aí de 2003 a principalmente 2009, mas os resultados preliminares dessa POF 17, 18, eles apontam no mesmo sentido. O que você teve de queda, desigualdade, muito mais importante do que as transferências monetárias diretas foram essas políticas, principalmente saúde e educação, que ele chama de transferências indiretas de renda através de saúde e educação, quando você imputa um valor para saúde e educação, elas exerceram um papel fundamental na queda da desigualdade. Então, a gente entende que, além, como foi dito aqui no texto anterior, finalizou, né, mostrando a importância de uma reforma tributária com maior progressividade, enfim, taxação de uma camada de renda mais alta, a gente entende que os gastos também têm esse papel de redistribuição,
e principalmente nas áreas de saúde e educação. Então, a gente tem esse foco aqui para esse cuidado, né, para você não reduzir. Ele não poderia ter uma redução de saúde e educação e ele estaria em termos sempre per capita, o mínimo lá da saúde e educação. Aí você teria que mandar anualmente, né, para o Congresso os demonstrativos de compatibilidade entre... Então, é que é o seguinte, a gente tem deadline que é 1 hora, e assim, seria bom dar um espaço para as pessoas também fazerem perguntas. Então, eu te peço que você fosse direto para as suas conclusões, porque senão a gente fica passando tempo. Tá ótimo. 3 minutos eu concluo. Enfim, ele teria que mandar demonstrativos aí todo ano de compatibilidade entre metas de gasto, resultados fiscais e dívida, porque, de qualquer forma, apesar de não ter uma meta de dívida, ele teria que, a PEC obriga que ele diga, enfim, a expectativa dele, tanto do resultado primário, apesar também de não ter nenhum tipo de contingenciamento, não vai ter restrição fiscal por conta do resultado. Se você tiver uma queda de receita, você não vai ter restrição fiscal, mas você deve colocar ali sua previsão de resultado, como deve colocar sua previsão de trajetória da dívida. E se em algum momento o governo entender que a trajetória da dívida está indo para um caminho que ele entende que não é adequado, seja para cima ou para baixo, se ele entender que deve ter um endividamento maior naquele momento ou que deve ter um endividamento menor, ele pode, durante aquele ciclo de 4 anos, enviar para o Congresso Nacional uma revisão da sua despesa, da sua previsão de despesa, para poder ajustar com a trajetória de dívida que ele entende que seja adequada. Então, a dívida não é uma meta em si, mas ele tem que colocar ali qual seria a expectativa dele de trajetória. E ele tem que mandar também um demonstrativo todo ano para o Congresso Nacional da compatibilidade entre as metas de gastos, direitos sociais e estabilização da economia, como é que a política fiscal está atuando no sentido de estabilização da economia. E o que é que a gente entende que essa proposta, por que a gente entende que ela teria vantagem, né? Ainda que ela, lógico, ela está aberta para discussão, você vai ter momentos de emenda, e lógico que a gente não faz como eu disse aqui, o ideal, tudo que a gente quer, mas tem uma questão política ali de ser o possível para iniciar o debate, né? A gente entende que ela tem essa importância de começar o debate, e aí a gente vai tentar agregar as sugestões do momento das emendas. A gente mesmo já tem algumas emendas, algumas coisas que a gente acha necessário corrigir, mas a gente entende que, de alguma forma, ela colabora numa regra fiscal mais simples e mais transparente, né? Ela troca regras sobrepostas por uma regra de mais fácil entendimento, em que ela é aplicável a cada setor. Você vai saber ali, enfim, você tem metas de gasto por setor, e ela independente de outras regras fiscais, ela é muito objetiva. Você tem uma flexibilidade para se adaptar ao ciclo econômico. O Congresso define o crescimento da despesa por setor, alinhando as regras de gasto às demandas da sociedade. Ela procura combinar de alguma forma a estabilização da economia, financiamento de serviços essenciais e sustentabilidade fiscal. Então, ela está preocupada também com sustentabilidade fiscal, ela não é simplesmente acabar com qualquer regra e deixar sem nada. Você tem essa preocupação. Enfim, e ela busca ter credibilidade de alguma forma e previsibilidade, né? Previsibilidade naquele sentido que eu estava dizendo ali, enfim, que você não vai ter contingenciamento, quem está com uma expectativa ou tem contrato com algum órgão governamental sabe que vai ser executado, é mais ou menos um orçamento impositivo. Então, enfim, os gastos estão sob controle do governo, os limites são críveis, e você teria uma hipótese de contingenciamento que a PEC coloca apenas se descumprir a meta de gasto, mas na prática isso não existe, porque você não tem como gastar o que não tem dotação, então só vai gastar o que tem dotação. Se porventura entender que deve ter um ajuste, ampliar a dotação, só vai gastar quando tiver a nova dotação autorizada pelo Congresso Nacional. Então, na prática, ela meio que acaba com o contingenciamento. Então, isso aí eu agradeço a paciência de vocês aí, peço desculpas aí pelo contratempo com a apresentação, e quero, de fato, ouvir aí as colaborações, as sugestões de vocês. A gente está bem aberto aí para acatar aí as sugestões, e agradeço aí a todos. Ok, Antônio, muito obrigado. Tá? Então, vamos abrir para as questões. Eu peço que as pessoas sejam breves, ou seja, que sejam questões objetivas, não fazer outra apresentação. Tá? Luiz Fernando, você deseja começar? Luiz Fernando? Não, obrigado pela apresentação, Antônio. Eu vou, assim, só tentar fazer o papel do advogado do diabo, né? Assim, em que sentido? Né? No sentido do pessoal mais que é a favor do teto, né? Colocasse se essa flexibilização, né, que vocês estão
estão propondo, né? Assim, tem uma questão de simplificação, né? Isso é bastante interessante, mas tem uma questão de flexibilização também. Isso garantiria, né, um controle, nos gastos, que não fosse gasto de investimento, né? E se vocês fizeram algum tipo de projeção, né, por exemplo, da implantação dessa nova regra em relação ao comportamento da dívida pública? Tá? Tem algum tipo de projeção? É possível fazer algum tipo de projeção? Seria isso. Tem uma pergunta também, Aurélio. Ok. Acho que o Luciano D'Agostini queria fazer também uma pergunta. Luciano. Isso. Antônio, bom dia. Obrigado pela... Está um pouco baixo, Luciano. Oi, Antônio. Bom dia. Obrigado pela apresentação que você fez aí. A minha dúvida, a minha pergunta, na verdade, ela consiste no inciso 6º, parágrafo 6º, artigo 2º, página 4 da PEC. Tá? Como chegar ao montante de 1% do PIB no item A? Como vocês calcularam isso? É isso. Obrigado. Mais alguém... Oi? Diga, Luciano, não escutei. Esse valor garantiria o investimento público? É isso. Tá. Mais alguém? Helder? Luciano Carvalho? Bom, eu vou fazer a minha pergunta, que é uma pergunta bastante pragmática, Antônio. Quais são as chances da PEC 36 ser aprovada? Tá? Quer dizer, assim, não tenho objeções quanto ao mérito, né? Mas a questão qual é a chance, né, que isso tenha de realmente ser aprovado pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados e virar uma emenda constitucional. É isso. Antônio, a palavra está com você. Vamos lá. Agradeço aí as perguntas. Primeiro, em relação à pergunta do Luiz Fernando, sobre a previsão de trajetória da dívida, né? Enfim, como a PEC, ela justamente tem esse condão de colocar para cada governo, entendendo? A gente entende que o teto de gastos ela tem um componente, além de todos os problemas dela, um componente antidemocrático, né? Ela meio que acaba com a possibilidade da escolha feita pela sociedade através do exercício do voto, de escolher um novo governo ali, enfim, no Brasil a cada 4 anos. Esse governo estaria representando, de alguma forma, anseios da sociedade, ela tomar algum tipo de decisão. Esse governo hoje é impossibilitado de decidir sua política fiscal, de decidir, enfim, você já tem uma série de dificuldades, de restrições em outras áreas já de tomada de decisões pelo governo, e agora algo tão fundamental, tão importante, que deve estar sujeito a... Não é algo... Porque quando você faz algo dessa forma, você parece enfim, que você tem algo que a teoria demonstrou, você tem estudos empíricos demonstrando que é algo líquido e certo, que só existe essa solução, e que ninguém mais pode debater algo diferente ou pensar de forma diferente, que essa é a única solução. Então, você tira, de qualquer forma, o debate, você tira de todo modo ali o debate da sociedade. Então, a gente entende que um primeiro passo resgatar essa questão democrática de cada governo eleito definir. Ele vai definir ali, para cada 4 anos, como é a trajetória que ele entende que deve ser da dívida, como é a trajetória da despesa, como é, enfim, um debate que ele vai fazer com o Congresso Nacional. Então, a gente não tem muita previsão da dívida, porque esse seria um debate. A gente, enfim, não entende também que tem a gente estava debatendo há pouco aí, né, o texto, se tem esse limite, se os 90% seria um limite de dívida que entraria numa trajetória insustentável, enfim, a gente entende que por mais que a gente possa chegar a alguma conclusão aqui no nosso debate, de que sim ou que não, esse é um tema que não vai ter uma resposta única, esse é um tema que não vai ser aqui uma determinada vertente que vai
definir ou não. É um tema que a sociedade tem que participar através das suas escolhas do parlamento e do Executivo Federal. Então, é algo que não pode ser fechado e que a PEC teria que induzir. Porque hoje o teto de gasto, ele de fato, ele induz, né? Ele coloca como você não tem outra alternativa. Ele achata as despesas discricionárias de tal forma que você não tem mais como achatar, e ele começa o quê? Então ele não deixa outra alternativa para todo mundo imaginar. Agora a gente tem que partir para as despesas obrigatórias. Ah, beleza, reformamos os gastos previdenciários, que era a maior parte dos gastos aqui nas despesas primárias, nos gastos primários, despesas correntes. A gente já fez uma reforma aqui nos gastos previdenciários, conseguiu mais ou menos estabilizar ali, vai estabilizar nos próximos anos, tem uma expectativa em relação ao PIB. Tá, então agora eu vou fazer o quê? Vou atrás de uma reforma administrativa onde eu corte jornada de trabalho, salário de servidor, tal. Então ele te induz e você fica dizendo, não tem outra alternativa para poder voltar. Se você quer ter volta de investimento, você tem que de fato fazer isso. Então ele induz, além de uma redução das despesas em relação ao PIB anualmente, necessariamente, né, não é um congelamento, é uma redução. Se você tiver qualquer crescimento real do PIB, e como as despesas estão congeladas, em termos reais, você vai cair a despesa em relação ao PIB, ela induz essa queda necessariamente, mas ela induz uma redução do tamanho do Estado. Você de políticas públicas, você tem que reduzir. A gente entende que esse debate tem que ser feito a cada ciclo ali, político, eleitoral, então a gente não faz uma estimativa de trajetória. A PEC coloca que tem que ter essa trajetória, tem que estar no PPA a cada ano, você tem que indicar, o governo tem que indicar qual a sua expectativa, mas essa é uma decisão democrática da sociedade que vai fazer ali com o conjunto dos forças, logo todos os economistas de diversas vertentes vão opinar nesse momento, vão dar suas contribuições, mas essa é uma escolha que tem que ser feita pela sociedade, não pode ter algo rígido, então por isso também a gente não tem uma estimativa aí para como é que seria essa trajetória, né, futuramente. Em relação aos investimentos, a pergunta do Luciano, o que é que você tem hoje? Você tem no PELOA de 2020, você tem 43 bilhões, né, que foi um resultado colocado pelo Congresso Nacional. O governo mandou no PELOA do ano passado, ele mandou com 19 bi. E aí teve uma resistência muito grande, uma reação muito grande dentro do parlamento, mostrando que você ia ter não era só que você não conseguia manter o nível de infraestrutura, de investimento, não. Ia ter uma deterioração imensa, você ia ter ia ser algo... Então, o Congresso Nacional teve o papel de recompor em parte, né? Você não consegue voltar lá para o nível de investimento de 2014, em valores de 2020, o investimento de 2014 foi 75 bi. Então, você não consegue voltar, mas você tirou os 19 bi e colocou para 43 bi. O orçamento de 2020 hoje é 43,1 bi. O orçamento de investimento. Nossa proposta é que ela seja no mínimo 1%. 1% daria algo em torno de 73 bi ali, grosso modo. Então, você teria essa diferença, você é obrigado no orçamento de 2021 a vir com 73 bi, e essa diferença que você tem do que está no orçamento hoje para o crescimento, como você vai partir ali, você faz o teto de gastos. O governo está querendo comprimir ainda mais. Quer dizer, ele coloca ali o teto de gastos, ele diz o seguinte, ele diz, corrigir pela inflação. Então, mas ele joga investimento para 25 bi. Por que ele joga? Porque tem despesas que estão crescendo acima da inflação. Como eu dei o exemplo aqui, comunicação institucional, despesa no orçamento do Ministério da Defesa, porque você teve reajustes muito acima da inflação, tanto em termos de salários, despesas obrigatórias lá dentro, quanto despesas discricionárias. Então, foi um ministério que foi muito privilegiado. À medida que ele cresce, você tem que achatar mais em outras despesas discricionárias. E o mais fácil de cortar é investimento. Então, o investimento já caiu de 43 para 25 no orçamento, o que está no orçamento do ano que vem. Então, a nossa proposta é, como ele está 43 no orçamento hoje, e você teria que fazer ação a partir do orçamento de 2020, então, o que está em excesso, o que você vai corrigir em excesso aí, você fica fora do teto de gastos. Isso aí seria fora. Dos 43 para os 73, digamos, essa diferença aí seria fora do teto, esses 30 bi, grosso modo, 30 bi estaria fora do teto. Então, é assim que iria cumprir esse inciso. E não sei se contemplou aí, se conseguir responder essas duas perguntas aí, mas se não, vocês fiquem à vontade para complementar. Uma pergunta, Antônio, sobre isso. Aí, outra questão, com respeito a esse 1%, isso garantiria uma taxa de crescimento econômico do país razoavelmente aceitável pela sociedade, por exemplo? Não, olha só. Só lembrando que temos 14 minutos, né? Daqui a 14 minutos cai a reunião. Tá.
Não, eu acredito que não. Eu acredito que a taxa de investimento ainda é baixa. Esse é um primeiro passo que a gente entendeu ali. Enfim, a gente não tinha colocado valores dessa estimativa de 120 acima, mas, enfim, a gente percebeu que não teria como avançar sem dar valores. Diversos segmentos na política mesmo, diversos, enfim, atores que eventualmente poderiam apoiar a PEC, que estão apoiando, tem alguns segmentos que estão apoiando. Eles perguntaram para a gente quanto que vai estar fora do teto de gasto em 2021, 2022. Tudo bem, a partir de 2023 é uma mudança estrutural, outro esquema, mas 2021, 2022, que continuaria com o teto de gastos, enfim, quanto que continuaria com as outras regras fiscais também, né? Só que você pode contornar ali de alguma forma o teto, a regra de ouro através dos PLNs, porque você não teria necessidade, de fato, de ser crédito extraordinário, né? Porque já está contemplando, a PEC já autoriza esses gastos a mais. E, enfim, a própria LRF já está contornada na regra que o governo mandou. Mas muita gente queria saber quanto que vai estar fora. Esse ano a gente teve um orçamento de guerra em torno de 600 e poucos bi. E ano que vem, quanto que vai estar fora? Então, para fazer essa conta, a gente teve que colocar alguns limites. Então, a gente colocou o teto do que seria fora de saúde, de educação. E investimento, a gente entendeu que não poderia ser um teto. A gente entendeu que seria um mínimo. Mas não é que esse mínimo seja suficiente. Se você pegar a taxa de investimento da economia como um todo, aí eu não estou falando somente setor público, aí, enfim, eu estou dando a formação bruta de capital fixo, na verdade, sobre o PIB, o conceito do IBGE, que aí inclui setor privado, enfim, e tem umas diferençazinhas em relação ao conceito de investimento que está aqui no orçamento. Mas vamos lá, se a gente pegar a taxa de investimento, você estava ali em 2014, era em torno de 21%, ela cai, ela vem numa queda livre a partir de 2014, ela alcança ali final de 2017, ela alcança algo como 14,5% do PIB, enfim, e aí ela tem uma breve recuperação para algo em torno de 15,5% do PIB até o final até o primeiro trimestre, mais ou menos, de 2020. E aí você tem uma queda forte depois, você continua aí no segundo trimestre, enfim, esse ano você vai fechar com uma queda forte. Então, vai ser possível para recompor, para voltar para aquele nível de formação bruta de capital fixo? Não vai ser possível. A gente entende que o setor privado não virá, isso está comprovado nesses últimos anos, o setor privado não veio, enfim, a fada da confiança, eu acho que meio que faltou o encontro, todo mundo dizia, se você fizer teto de gastos, se fizer isso, agora faz reforma da Previdência, agora faz, enfim, reforma trabalhista, você faz isso, faz aquilo, vai chegar confiança, o setor privado vai investir, isso de fato não aconteceu, acho que não se verificou na prática. Então a gente entende que tem que ter um espaço para o setor público ou investir diretamente, principalmente nas grandes obras de infraestrutura, de base, enfim, isso eu acho que no mundo inteiro é assim, ou como, de fato, fazer um investimento, ou como ser parceiro, ou dar algum tipo de financiamento subsidiado, enfim, você tem que ter de fato, algum tipo de parceria do setor público. Então, é por isso que a gente coloca esse mínimo, mas não é que isso aí vai resolver todos os problemas, agora isso colocou como mínimo. Se tiver um entendimento na política, o Congresso Nacional entender que vai, ao invés de quiser colocar 2%, a PEC permite. Mas a gente acha que vai ser muito difícil. Ano passado a gente conseguiu sair 19 bi para 40 bi. Agora, novamente, o governo manda com 25 bi. A gente quer voltar para algo em torno de 70 bi, que é o que já foi há poucos anos. Então, era o que foi em 2014. Então, a gente quer voltar. Se você pegar somente investimento do setor público, você tem uma série que a FGV faz, mas é que é todo o setor público. Então, enfim, você está falando aqui dos entes subnacionais e você faz também essa série da GV. O que eu estou me referindo aqui, quando eu falo 1%, é apenas os gastos da União, os investimentos da União. Mas se você pegar essa série da GV de investimento do setor público, o que eu estava dizendo, ela começa em série em 1947. Ela mostra ali em 47, ela sai, o investimento do setor público, ela sai de 3% do PIB, ela vai a algo em torno de 11% do PIB em 1977, então ela sai de 3 para 11, e depois, enfim, ela vem uma trajetória de queda, mais ou menos até 2003, que ela cai ali para algo em torno de 2,5% do PIB. Então, você cai de 11 para 2,5%. E aí, de 2003, ela tem um crescimento até 2010 para 4,6%. E depois de 2010, ela volta a cair, ela volta a ter uma trajetória de queda até 2017, ali, quando ela atinge 1,8% do PIB. O valor de 2019 já fechou em 2,2%. Então, enfim, embicou um pouquinho, mas ela tem uma trajetória, se você imaginar ali, de 77%, quando ela era 11% do PIB. Para hoje, algo em torno de 2%, ela é um nível de investimento do setor público muito baixo. Então, se colocar em 1% vai resolver? Não vai resolver. Mas aí é aquela história. E aí o Congresso Nacional a gente está colocando o mínimo, mas, enfim, para tentar recuperar alguma coisa, mas o Congresso Nacional vai debater, se entender que tem que ser maior,
vai ser maior. E para os próximos anos, a mesma coisa. Você teria um conjunto de diretrizes no Pilot que seria debatido entre o governo, sociedade, Congresso Nacional, enfim. E só para finalizar aqui, não sei se contemplou, mas respondendo a pergunta do Oreiro, qual a chance da PEC ser aprovada? A gente está colocando para o debate. A gente entende que, para não ficar naquele dualismo ali que eu disse, entre os que defendem ferrenhamente a PEC, o teto de gastos, e os que querem dar um jeitinho, como, enfim, deixar de pagar precatórios, ou enfim, você, enfim, de alguma outra forma burlar ali. A gente tem que ter uma alternativa clara, tem que ter um debate claro de como vai ser esse debate, transparente, não é de jeitinhos que tem que se fazer isso aí. Então, a gente está colocando para o debate. A gente entende que o teto é insustentável, então, se a solução vai ser essa, não sei, mas eles vão ter que dar algum jeito. Eles estão tentando burlar de alguma forma, como eu estava colocando aí. Você não tem nada de auxílio emergencial no orçamento. O orçamento já está ele veio no teto, ele veio todo no teto, orçamento. Então, você não tem espaço para o Pronamp, você não tem espaço, enfim, para diversas. Você tem uma queda forte aí na saúde, na educação, enfim. Então, você tem algo problemático, você tem algo que a gente entende que não sustenta. Eu não sei se essa é a solução. A gente está colocando para o debate, tentando ver se cresce na sociedade, se a gente consegue apoios na academia, apoios públicos na sociedade civil como um todo, nos movimentos sociais, enfim, apoios na política, para ver se cresce, se a gente consegue ter minimamente alguma alternativa ao que está aí, a esse debate que está aí, que a gente entende que é muito limitado. Agora, não tem como realmente saber se vai prosperar. O fato é que hoje o clima já é um pouco melhor do que era há 6 meses ou 1 ano. Há 6 meses ou 1 ano, a gente não conseguiria nem apresentar essa PEC. A PEC foi apresentada originalmente com 33 assinaturas, depois outras assinaturas já foram apostas, e já tem mais gente dialogando, dizendo, não, eu entendo, mais gente do campo mais considerado na economia ali, mais liberal, que não toparia, enfim, foi assinado por senadores de diversos partidos, inclusive vice-líderes do governo, por exemplo, assinaram. Tem líder do governo congressional que assinou. Então, enfim, foi um espectro muito... a gente tentou dialogar com muita gente, explicar, mostrar que é para colocar para o debate, e tem muita gente que está hoje com predisposição ao debate maior dentro do Congresso Nacional. Agora, eu acho que na Câmara dos Deputados você teria uma dificuldade um pouco maior, pelo menos na atual presidência, eu acho que um pouco maior de qualquer mudança em relação ao teto, mas o clima no Senado hoje, pelo menos, enfim, é de dialogar. Não sei se para aprovar, e pode ser que venha uma pressão diferente do mercado para, em algum momento, dizer que não quer isso de jeito nenhum, prefere dar um jeitinho. Enfim, a gente está tentando colocar para o debate para ver se cresce o apoio na sociedade. Acho que é importante, pelo menos, debater e a gente ter em vista que tem alternativas, que não é só aquele dualismo que está posto aí, a gente tem que buscar outras alternativas. Enfim, é isso. Ok, Antônio, muito obrigado. Já estamos há 5 minutos de terminar a reunião. Eu acho que esse tema da PEC 36 é algo que a gente tem que voltar a debater, eu digo aqui, nós do grupo, tá? Antes de fazer um post-paper. Tá? Mas, de qualquer maneira, a reunião ela ficou gravada. Tá? Eu vou interromper a gravação daqui a um pouco. Quero agradecer de antemão, Antônio, a tua colaboração nessa reunião. Né? Eu sei que domingo é um dia meio complicado, né? A gente tem compromissos familiares e outros, quer descansar também. Tá? Então, eu agradeço. Você pode ter certeza que este grupo de pesquisa vai se posicionar. Tá? Agora, realmente, não dá para a gente estender mais a discussão hoje, porque realmente já passou do tempo. Tá? Mas, então, depois, com respeito aos demais membros do grupo, tá? Depois eu mando uma mensagem para o WhatsApp para a gente decidir como que nós vamos continuar essa discussão sobre a PEC 36, que eu acho que é absolutamente fundamental. É a primeira vez que se está propondo algo alternativo ao teto de gastos. Né? Eu acho que isso é muito relevante. Quer dizer, uma coisa que eu costumo dizer é que a natureza detesta vácuo. Então, para você tirar uma coisa do lugar, você tem que colocar outra coisa no lugar. Né? Então, simplesmente, a gente fez aquele manifesto, né, liderado pela ABED, em agosto, para extinguir o teto de gasto, mas, no fundo, era para colocar o bode na sala mesmo e fazer as pessoas começarem a pensar sobre o assunto. Né? Mas acho que é fundamental a gente discutir a PEC 36. Tá?